máquina para adicionar números. Esta máquina baseia-se na teoria da adição de vetores. Os vetores em causa são o A e o B, e depois este que se diz ser o vetor soma A mais B. Só me interessa nestes vetores as projeções horizontais deles. A projeção horizontal do vetor A é indicada aqui por OA e a projeção horizontal do vetor B está aqui indicada por OB. Claro que a projeção horizontal do vetor que se diz A mais B está aqui indicada por O A mais B. Também B mais A. Vamos ver isso tudo. Algebricamente é fácil de verificar, através daqui do algoritmo de adição, que este número aqui representado por A mais B é, sem mais nem menos do que 12,37229. É o que está aqui. Mas será que este número, este triângulozinho está no lugar exato? Vamos ver. Bem, mas antes de vermos, vamos olhar para outras considerações dadas pela figura. Se repararem, ao deslocar este ponto, nada, as abscissas ou as projeções não são interferidas. Posso perceber aqui até pelo algoritmo. Tanto com aquele ponto como este. É evidente para que se eu mexer neste vai ser um deslocamento da figura. É simples, porque este ponto é um ponto dependente do A e do B. É um ponto que depende realmente do A e do B. Neste caso, portanto, fazendo esta deslocação, aliás, ele não pode fazer outra deslocação senão esta, para na vertical, e também este, verifica-se efetivamente para que a soma é a mesma. Portanto, não há aqui interferência nenhuma, nesse ponto de vista. As interferências vêm do deslocamento do ponto B para a direita ou para a esquerda e, como estão a ver, neste momento o resultado é negativo. Claro, para se colocar o ponto A para este lado, o resultado continua negativo, porque duas quantidades negativas adicionadas dão negativas. Duas quantidades positivas adicionadas dão positivas. Ora bem, mas como é que se... Vou pôr isto um bocadinho melhor, para se ver melhor. Como é que aparece este vetor que está aqui a vermelho e, ao mesmo tempo, também a cor de laranja não se vê muito bem, mas está lá. Como é que ele aparece? Há duas regras. Há a regra do paralelogramo, que estão a vê-lo aqui, nesta colorido desta maneira, cor de laranja. Portanto, este vetor B e este vetor B são equipolentes. O que é que isso significa? Têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Isto é, este é um vetor posicional. Este é um outro vetor do plano. Este vetor ou este vetor tem as mesmas características quando se estuda vetorialmente. Costumam-se a pôr sempre nesta posição, e por isso é que se chamam posicionais, porque há maior comodidade em estudar. Portanto, qualquer vetor que estivesse aqui no plano, ele pode ser para sempre colocado na origem por um outro vetor equivalente. Feito o paralelogramo, a diagonal do paralelogramo com a origem na origem do referencial, neste caso do eixo do x, é a nossa solução. Portanto, este é o meu vetor soma. Claro, nem sempre isto pode acontecer, porque quando o ângulo entre o vetor A e o vetor B é nulo ou de 180 graus,
não há paralelogramo. E, portanto, não havendo paralelogramo, eu posso aqui colocar o A em cima do B e, portanto, um grau zero, e verificar que, efetivamente, não tenho aqui a regra do paralelogramo, não posso construir, não sei construir um paralelogramo desta maneira. Portanto, tem que se arranjar uma outra regra. E qual será a outra regra? Eu só quero adicionar a A o vetor B, coloco no términos do A o vetor B. Lá está ele. Não é o B, mas é o equivalente, que é a mesma coisa. E depois, como é que se determina para o vetor soma? É um vetor com origem na origem do primeiro e com a extremidade na extremidade do último, neste caso do segundo, porque só havia dois. Mas se houvesse mais, se houvesse um terceiro, o vetor soma seria este, daqui para ali. Um vetor com origem na origem e fim no fim, como eu costumo dizer. Vamos agora ver mais uns exemplos com os pontos aqui bem determinados. Portanto, B, menos 3 e o A, 7. Resultado, 4. O algoritmo de adição não mente. Mas se colocássemos o A na posição 3, o que é que iria acontecer? Vai acontecer que a soma é 0. 3 menos 3 dá 0. Isto é, a adição de dois números simétricos é nula. Mas se colocássemos o A em menos 3, o que é que irá acontecer? Irá acontecer que a soma será menos 6. Lógico. A adição de duas quantidades negativas só pode dar uma quantidade negativa. Mas se o B for 0? Se o B for 0, o resultado será menos 3, isto é o resultado de A. O que é que isso significa? Significa para que na adição 0 faz parte da propriedade do elemento neutro. É aquilo que costuma dizer, nem aquece nem arrefece. Adicionar qualquer coisa a 0, se não é 0, é essa coisa. Acho que dei um exemplo muito simples, muito rápido, do que é a adição de dois números através de adição de vetores, portanto, de uma imagem geométrica, isto é, a geometria ao serviço da álgebra. Boa noite.